Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Em Foco. Naturalmente, a pergunta põe-se logo desde muito cedo a todos nós. O que é que queremos ser quando formos grandes? Acho que nenhum dos meus convidados de hoje imaginava que ia ser um grande empreendedor. Mas com toda a certeza que tinha uma ideia de que havia de fazer qualquer coisa, havia de ser feito qualquer coisa um pouco diferente. Criação, empreendedorismo, é esse o tema do Em Foco de hoje. Já agora, os meus convidados não têm medo da crise. Segundo sei, estão mesmo dispostos a pegar na crise, dar a volta e tirar dela o maior proveito. Tem os 4 pontos comuns, são criativos, empreendedores e há uma receita também comum, que é trabalho, muito trabalho. Passo a apresentar os meus convidados deste Em Foco de hoje, a quem desde já muito agradeço estarem aqui presentes. O João Branco, que é diretor de negócios da White Portugal. O Pedro Fraga, que é administrador da F3M. O Marco Leal, que é de Imóvel Magic, diretor executivo. E o Hugo Neto, da Innovation Manager da Wipro. Muito obrigada a todos. Nas últimas horas, antes de começar este Em Foco, chegou-nos a informação, provavelmente os espectadores também terão noção disso, que mais uma vez Portugal foi considerado ao nível de lixo. Desta vez pela Standard & Poor's, a única agência que ainda não tinha dito estas belas coisas de Portugal. De qualquer das formas, eu penso que não é essa uma situação que complique muito a vida aos meus 4 convidados. A primeira questão vai para vocês, de uma forma geral, começava ali pelo João. Mais uma vez, muito obrigada a todos. João, estas declarações de Portugal como lixo, isto afetam alguma coisa à sua vida, à sua forma de ver os negócios, ou isto é pura e simplesmente algo que se tem que pôr de parte? Muito bem, desde já, muito obrigado pelo convite. Obviamente que diretamente não, obviamente que indiretamente sim. Nenhum de nós, obviamente, fica alheio a uma exposição negativa do nosso país, da nossa identidade, como é óbvio. Mas diretamente não. Obviamente eu não estou aqui regulado, orientado, obviamente, por esta agência. Estou completamente alheio a qualquer tipo de etiqueta que me queiram, obviamente, colocar e tento, obviamente, fazer por mim e pelos meus aquilo, obviamente, que faz parte, que é inovar, criar, adicionar valor a este país. Portanto, contem comigo, contem com a minha equipa exatamente para isso. E, portanto, esta agência que continua a fazer o trabalho deles, que eu acho que é em todo desnecessário. Portanto, não acha útil, João? Acha que estas declarações, que não se referem, hoje referem-se a Portugal, mas, por exemplo, em relação, provavelmente terão tido conhecimento, em relação a outros países, estão a baixar níveis altíssimos, como seja, por exemplo, o caso da França. Claramente. Estas notações serão, de facto, muito importantes, ou são apenas indicadores, ou isso é também um grande negócio a nível internacional? Eu acredito que seja mais isso. Ou seja, obviamente, primeiro, obviamente, regular. Acho que seja por aí, obviamente todos os países estão com níveis, obviamente, a baixar. Contudo, aquilo que eu acho é que há aqui, obviamente, um preço adicional, há aqui um valor, obviamente, um mercado adicional com isto. Reparem, esta semana foi por excelência a semana que há um ano esta parte, um ano e tal esta parte, que as bolsas europeias mais ganharam, mais recuperaram em função desta crise. E logo exatamente nesta semana, no final desta mesma semana, há exatamente este julgamento negativo. Portanto, há aqui, digamos, uma sensação de querer e poder que não se aceita muito bem. Obviamente que aqui a Libra, obviamente aqui que nomeadamente o dólar está, obviamente, a querer ganhar terreno com tudo isto e há interesses adicionais, obviamente, para isto tudo. Está o dólar a ganhar terreno e está a gasolina pelos preços da hora da morte. Hugo Neto, como é que vê esta situação? Não há pachorra. Não há pachorra? Não há pachorra. Pronto, então pronto. Esta história do lixo... eu acho que me causa mais espécie notícias como esta que eu ouvi há dias do processo de Sócrates arquivado por falta de pagamento da taxa de justiça. Isto choca-me muito mais. Isto é o que eu acho que é lixo. Uhum. Agora, quer dizer, se algum de nós tivesse um processo que não tivesse pago a taxa de justiça, pagávamos, mas era de que maneira, mas não? É ridículo, porque as lideranças do país levam o país a um estado cada vez mais avançado de degradação económica. E não há justiça em relação às pessoas que estiveram por trás destas coisas. E depois vêm estas desculpas farrapadas que aparecem de todos os lados. Agora, agências de rating, não sei o que é isso. Uhum. E acho que não é cada vez mais irrelevante. Quanto mais lixo aparece, menos é importante o rating, seja do que for. E neste momento... Portanto, também estão as próprias agências que estão a entrar um bocadinho na faixa do lixo porque começam a não ser tão consideradas quanto isso. Eu acho que ficaram demasiado golosas com o negócio do lixo. Uhum. E depois as nossas lixeiras começam a ficar muito cheias. E, portanto, acho que é preciso mudar de ramo neste momento.
Marco Leão, gostava de o ouvir, porque daqui a bocadinho vou já saber o que é que cada um faz e nas áreas em questão. O que é que você acha disto tudo, desta anotação que é feita a Portugal, e não apenas a Portugal, e também pegando um pouco naquilo que o João dizia, numa altura em que começa a haver um confronto mais forte entre o euro e o dólar, aparecer mais uma vez, de vez em quando, isto é por levas, não é? Aparece mais uma vez esta anotação negativa para Portugal e não só. Sim, boa noite. Eu concordo um bocadinho com aquilo que o João estava a dizer. Acho que, por exemplo, para mim em particular e para aquilo que fazemos, o impacto vai ser zero. Hoje fizemos o nosso trabalho com a mesma vontade e mesmo afinco que fazemos todos os dias. Vai fazer, na segunda-feira vamos fazer igual. Os nossos produtos vão-se continuar a vender da mesma maneira, vamos continuar a contar com os nossos clientes da mesma maneira. Obviamente há sempre algum impacto na imagem do país. Acredito que sim. Acho que lá fora, se calhar se estivéssemos nós a ver os outros países a ficarem com esse rating, causa sempre algum impacto na imagem, mas acho para que quem quer trabalhar, quem está a ir todos os dias ao mercado para trabalhar melhor, trabalhar mais, fazer melhor, fazer pelo país, criar, exportar, vender, o impacto é zero. Estou quase como o Hugo estava a dizer, não há pachorra, quer dizer, não ligo, sinceramente não ligo, isso não perturba o meu trabalho, não perturba a minha vontade de querer ir mais longe, de querer fazer mais, de querer fazer melhor. Na empresa, quer dizer, acho que ninguém comenta, as pessoas viram umas para as outras, olha, já sabes, que não é uma preocupação. Deixou de ser uma preocupação. Já agora, para terminar, perguntava também ao Pedro Fraga, acha que a nível dos nossos empresários há uma preocupação, há, digamos, algo que marca com estas notações, e já agora pedir-lhe a sua ajuda, em termos de público, acha que as pessoas chegam a isto tudo ou isto lhes passa completamente ao lado? Boa noite, antes de mais. Repare, eu acho que chega ao público de uma forma indireta porque nós sucessivamente martelamos todos no mesmo tema. Eu revejo-me que no que o meu colega Marco acabou de dizer, eu acho que na segunda-feira vamos estar todos a trabalhar mais e melhor, não o mesmo, mas vamos estar a trabalhar mais e melhor. Agora, admito perfeitamente que esta sucessão de notícias influencia e admito perfeitamente que no nosso país haja negócios que sejam influenciados, nomeadamente porque isto provoca, quer se queira, quer não, uma quebra no consumo. Acho que isso é inquestionável. A um nível macro, digamos assim, a um nível macro, e tem a ver com o financiamento das nossas empresas, é óbvio também que isto afeta o financiamento às nossas empresas. Agora, repare, muitas delas, e julgo que as nossas estarão nesse patamar, e haverá com certeza muitas mais, já teremos num patamar de desenvolvimento, num patamar suficientemente sustentável para não nos preocuparmos excessivamente com estas notícias. E eu acho importante que cada vez mais, é óbvio, nenhum de nós com certeza defenderá que as más notícias não devam ser dadas, naturalmente que têm que ser dadas. Mas há uma corrente clara de empresários claramente otimistas e que apostam no sucesso das suas empresas e no país, que entende esse conjunto. Pois é, faça-me o favor, vá tomar o pequeno almoço com o Ministro das Finanças, a ver se ele apanha o seu otimismo. Acho que nos fazia bem a todos, não? Mas nós temos que ter um discurso, de verdade, naturalmente, de verdade, e a começar pelos nossos governantes, e a começar por cada um de nós, que somos líderes empresariais, temos que ter um discurso de verdade. Mas é também importante termos um discurso otimista, não enfatizarmos demasiado os problemas. A sua pergunta é lógica. Afeta o funcionamento da economia? Afeta. A situação da baixa do rating da França, claramente, que é um sinal que não é agradável, naturalmente. Mas segunda-feira, desculpa a repetição, vamos trabalhar mais e melhor, com toda a certeza. Tudo bem, agora vou perguntar a cada um. Pedro Fraga é administrador da F3M. O que é que cada uma das vossas empresas faz e o que é que, no fundo, nos traz de novo para o país e para todos nós? Ser relativamente breve para não maçar. A F3M é uma empresa tecnológica, digamos assim, já com muitos anos, que faz este ano 25 anos, digamos assim, já entrou na sua fase de maturidade há muitos anos e que trabalha de uma forma abrangente todo o espectro tecnológico. Nós somos, por um lado, produtores de software, nós produzimos software para nichos de mercado, somos em Portugal os líderes no fornecimento de software para a área da economia social, portanto, IPSS, misericórdias. O que é que os senhores fazem, assim, em termos de um cidadão comum que não saiba muito bem o que essas coisas são? Portanto, fazemos, tipo de equipamentos... usando uma linguagem muito comum, fazemos programas para computador, digamos assim,
para, por exemplo, no caso das instituições da economia social, serem usadas para a gestão específica dessas instituições. Uma outra área em que a minha empresa é também líder nacional em termos de produção de software, é uma área que toca todas as pessoas, é a área das óticas. Cerca de 40% das óticas portuguesas são nossas clientes e também uma boa parte das óticas moçambicanas. E depois temos também um trabalho muito vasto noutras áreas, nomeadamente mais localizadas, neste caso do têxtil. Somos também um player muito forte na área das infraestruturas vulgo hardware. Digamos, nós os programas para os computadores. Não, a parte dos computadores propriamente dita. Mesmo. Portanto, a parte de infraestruturas, temos também um conjunto de mais-valias significativas nessas áreas e somos também um player que opera nas áreas de telecomunicações, opera nas áreas de software de gestão, etc. Também, tanto cá como no estrangeiro. De qualquer das formas, como eu dizia no começo, penso que na sua empresa, aliás, como dos 4 que estão aqui, não tem sentido grandemente a crise, ou pelo menos tem sido quase que uma alavanca para que as coisas funcionem melhor. Não, isto é verdade? Temos continuado... Tem muita gente a trabalhar a crescer, consigo, nós temos cerca de 115 pessoas neste momento, digamos assim. Somos, no contexto nacional, uma média empresa, uma das maiores tecnológicas, mas o país também não é muito grande, não é? Mas temos continuado a crescer em termos de recursos humanos, temos continuado a crescer em termos de volume de negócios, temos continuado a crescer lá fora, portanto, não nos podemos queixar da nossa atividade, digamos assim. Aliás, desculpar-me a insistência, eu acho que é importante nós continuarmos a passar este discurso que é possível crescer, é possível evoluir empresarialmente mesmo em momentos que são conturbados, sem dúvida. Que por vezes também são um desafio maior ainda, não é? Sim, são desafios, mas também há enormes oportunidades. Também há enormes oportunidades e penso que as empresas aqui presentes e muitas outras, naturalmente, conseguem e têm potenciado essas oportunidades que existem, digamos assim. Marco Leal, como é que a Immobile Magic potencializa, enfim, estas oportunidades e também o que é? Já agora gostava que me explicasse um bocadinho que é a sua empresa. A Immobile Magic é uma empresa muito recente. Está agora num espectro está quase na outra ponta do espectro da F3M. É uma empresa muito recente, começou a sua atividade o ano passado e é um estúdio de aplicações móveis. A Immobile Magic desenvolve software, produtos para correrem em telemóveis, principalmente nas novas plataformas como o iPhone, o iPad, os telefones Android. A empresa tem um foco muito grande em desenvolver os seus próprios produtos. Nós desenvolvemos os nossos próprios produtos que vendemos diretamente aos consumidores finais. Ou seja, quem tem um iPhone, um iPad, um telefone Android pode comprar os nossos produtos e instalá-los diretamente nos seus telefones. Que tipo de produtos? Isto é um bocadinho complicado para um jornalista fazer estas perguntas, mas certo. Eu tenho que perguntar porque as pessoas têm que saber lá em casa mais ou menos, porque todas estas expressões são mais ou menos já recorrentes, até mesmo para um jornalista com mais alguns anos, mas o que é que vocês introduzem de novo no iPhone, por exemplo, no iPad? Sim. Nós trazemos... Qual é a diferença? Apetece perguntar. Nós quisemos formar a empresa não como uma empresa tradicional de desenvolvimento de software, mas como um estúdio. Ou seja, temos uma abordagem muito própria ao mercado de consumo. Nós tipicamente dizemos, nós não fazemos aplicações, nós fazemos experiências de consumo. Ou seja, que fazemos produtos para os consumidores. Por exemplo, um produto em que apostamos, mas foi a nossa primeira aposta, e o produto que temos neste momento no mercado e que tem tido bastante sucesso, foi uma aplicação que nós desenvolvemos para crianças. Uma aplicação para o mercado infantil chamada My Magic Songs. É uma aplicação que está disponível para iPhone e para iPad e que basicamente oferece uma experiência personalizada à criança. A criança entra nos jogos no telefone ou no tablet, tem músicas com... Fica cada vez mais viciada. Não é pela questão do vício, são... Os dispositivos móveis vão ser, de facto, dispositivos em que as crianças, se calhar, vão brincar com eles muito mais facilmente do que os adultos. Nós vemos crianças com 2 anos pegam num tablet e sabem mexer. Que vergonha. Pois é. E por isso é que estamos a apostar nesse mercado, porque percebemos que, de facto, as crianças são consumidores. Naturalmente, e porque isto está a dar uma volta imensa em todas estas tecnologias. João Branco, então e a White, como é que é? Bem, o White está no mercado de forma transversal. A área em que nós nos dedicamos em exclusivo tem a ver com a área do printing e a área de gestão documental. É interessante porque falamos aqui em áreas de criação, imaginação de programas de software e também temos aqui a área que resulta de alguma forma na impressão, na arte final, digamos, de todo este trabalho que foi criado. Na impressão, assim, as pessoas ignorantes como eu já vê. Estes senhores falam em coisas, estou a brincar obviamente, mas extremamente interessantes, mas um pouco áridas. Pelo menos aqui já sabemos o que é que lá está. Exatamente, muito bem. Aquilo que obviamente nos diferencia, e obviamente a palavra certa é esta, a diferenciação, é obviamente criar aqui uma doutrina,
uma gestão personalizada a cada diferente tipo de empresa. Obviamente, cada necessidade diferente, solução diferente. E já estamos a entrar, digamos, num aspecto eminentemente empresarial, ou seja, a relação da vossa empresa com as outras empresas que são os vossos clientes. O nosso público-alvo, obviamente, é empresarial, obviamente, e aquilo que estudamos, obviamente, é um fato à medida, costurado, adaptado às reais necessidades de cada diferente consumidor, claramente. Obviamente que com isto queremos reduzir drasticamente custos, melhorar as performances dos equipamentos ajustados, obviamente, a todas estas tecnologias, e isto é na parte de output. Depois temos a parte input, que é aquilo que é muito interessante, que é como é que vamos, hoje em dia, contornar, superar todo o arquivo físico de papel que temos e como é que podemos, de alguma forma, arquivar, catalogar, diferenciar e procurar depois de uma forma digital. Também temos esta área que é muito interessante. Isto, por acaso, tem a ver, e eu hoje estou com alguma vergonha de fazer as perguntas, isto, por acaso, tem a ver, estou-me a lembrar, por exemplo, as faturas da água, da luz, do gás, que nos pedem insistentemente para não estarmos a gastar papel, o que é mais ecológico, tem a ver também com todo esse processo, esse tipo de trabalho, não é, João? Exatamente. Quer o novo, obviamente, tratamento de já documentos digitais, mas nomeadamente para o passado, onde existem bilhões e bilhões de páginas espalhadas por todos os escritórios a nível nacional. A ideia que nós tentamos criar é... E é possível isso, assim, em termos mais ou menos físicos e mais ou menos à vista das pessoas que nós possamos com facilidade compreender? Claramente. Estou mesmo a lembrar, por exemplo, um escritório de advogados que está cheio de papéis que nunca mais acaba. Para não falar nos nossos tribunais, não é? Que também estão cheios de arquivos de coisas, como dizia aqui este senhor, valha-me Deus, como é que aquilo não estará? Mas é possível, digamos, mercê destas novas tecnologias, simplificar muito tudo isto, não? Obviamente, advogados que trabalham, obviamente, com muito papel, com muito dossiê, com muito processo, nós podemos, obviamente, digitalizar tudo, catalogar e, de uma forma automática e autónoma, o próprio sistema, de alguma forma, catalogar, fazer, obviamente, um reconhecimento de todos os caracteres que estão, obviamente, contidos nessas páginas e fazer uma pesquisa de uma forma imediata e ter o recurso de uma forma instantânea. Ou seja, em vez de andar a procurar num dossiê de horas e horas fisicamente, uma pessoa põe a palavra-chave, chega lá no instante. Exatamente. E fica com o documento disponível para exportá-lo para impressão, exportá-lo para e-mail, exportá-lo para enviar por fax, como queiram, para simplesmente visualizar e tirar a dúvida que tinha. E temos esse recurso na mão de uma forma estonteante. Rapidez, velocidade é aquilo que, obviamente, nós queremos dar. Até me assusta. Deixa-me confessar aqui uma coisa. Eu, quando comecei a fazer jornalismo, já lá vão uns aninhos valentes, escrevia essas notícias e havia umas senhoras datilógrafas, imaginem só a mordomia, que passavam isto para a máquina de escrever. Quer dizer, isto é pré-história completamente. Já agora consigo, Hugo Neto, o que é Innovation Manager da Wipro. O que é a Wipro, basicamente? A Wipro é um gigante mundial em termos de IT, uma das maiores empresas de serviços de IT 360 graus. Trabalha com várias verticais de negócio. Eu sei que para vocês isto é muito simples, mas vocês vão ter que dizer aos nossos espectadores o que é, por exemplo, IT, essas coisas. Information Technology, portanto, são tecnologias de informação. Muito bem. A Wipro Portugal é uma parte da vertical que foca na área de retalho dentro da Wipro Global. Portanto, a Wipro adquiriu uma empresa portuguesa que foi um spin-off do departamento de IT da Sonai, há cerca de 5 anos e meio, chamada Enabler, que era a empresa líder já na área de consultoria e implementação de sistemas de informação na Europa, para grandes retalhistas. E a Wipro viu aí uma oportunidade de conquistar uma carteira de clientes importante na Europa e conquistar todo o know-how que esta equipa tinha. Mas esta é uma empresa, portanto, uma empresa absolutamente internacional. É absolutamente presente em praticamente todos os países do mundo. Praticamente todos os países. São cerca de 130 mil colaboradores. Como é que a Wipro, e agora passamos, digamos, para o tema que eu gostava de falar convosco a seguir, como é que a Wipro aposta em Portugal e começa a estar em Portugal? Há quanto tempo é que cá está? Há 5 anos e meio. Há 5 anos e meio, como dizia. Mas pronto, como é que vê esta aposta em Portugal? A aposta foi essencialmente pela experiência que esta equipa de trabalho em Portugal tinha, pela capacidade de trabalho. Vocês já se conheciam? Como é que... Eu gostava que desse ideia aos nossos espectadores como é que se faz, digamos, como é que se faz esta ligação. Da EDP a gente já começou a perceber um bocadinho com os chineses, mas agora é uma coisa assim mais concreta e com menos, talvez, milhões e com outras coisas, com objetivos bem mais claros. Como é que funciona? Como é que começa um negócio destes? Isto foram algumas pessoas que trabalhavam no departamento de IT da Sonai e, portanto, tinham experiência de implementar sistemas de informação para um grande retalhista, que é o caso da Sonai. Uma grande empresa, claro. Portanto, num modelo de negócio que estava em grande crescimento e que, a partir desse spin-off, pensaram na oportunidade porque já que estamos a trabalhar para um grande retalhista, temos experiência, porque não vamos fazer isto para outros grandes retalhistas? E começaram a trabalhar no mercado europeu. E estamos a falar de ter uma Enabler, na altura, que era uma empresa deste tamanhinho,
a combater com gigantes no mercado que trabalhavam ao nível do mundo já em grandes retalhistas. Portanto, era uma luta quase injusta. O sucesso da empresa foi conquistar aqueles projetos que mais ninguém conseguia fazer. É também, mais ninguém queria fazer. Também aí que vocês, de facto, aliás, penso que os 4 conseguem marcar muitos pontos. É pegarem coisas que se calhar não passava pela cabeça de ninguém. Será que me consegue dizer, em termos que todos possamos entender com alguma facilidade, o que eu percebo que não deve ser fácil, o que é que vocês fizeram de tão diferente que vos projetou desta maneira? Olha, eu acho que nestas coisas do empreendedorismo a preparação é muito importante. Eu por isso trouxe o livrinho. Mas essencialmente trouxe até porque tinha aqui umas frases muito interessantes das crianças. Se o cão é o melhor amigo do homem, a criança é a melhor justiceira e, portanto, consegue transmitir ideias simples de forma muito básica que toda a gente entende. Mas que grande lição de marketing que eu estou a ouvir, sim, senhor. E, portanto, diz aqui o Luís, de 13 anos, se gostavas de ter um cão, começa por pedir um cavalo. Não é? Ou seja, o sucesso está na ambição e no arrojo. Era impensável que isto acontecesse noutro tipo de cultura, e eu acho que o grande trunfo do trabalhador português é esse mesmo, é o arrojo, é o desenrasque, que é talvez a característica que nós todos temos na cabeça quando falamos destas coisas, é a capacidade de desenrasque. As universidades ensinam teoria. Mas deixe-me pôr esta questão. Mas hoje em dia essa capacidade de desenrasca já tem muito a ver também com a preparação, porque é aquilo que você estava a dizer, com a preparação universitária, com a preparação académica das pessoas. Se bem que há quem consiga avançar nisto tudo, mesmo sem essa grande preparação académica, também é verdade. Certo. Eu posso dizer 2 coisas sobre isso. Portanto, eu acho que neste momento nós precisamos mais de generalistas do que especialistas. Porque cada vez mais é preciso ser abrangente no mundo do trabalho. Mas em relação aos estudos e à falta deles, um dos maiores empreendedores que eu conheço é um empresário que tem a 4ª classe, que há cerca de 15 anos tinha uma confecção, isto é uma história muito rápida, tinha uma confecção e que fazia t-shirts, calças de ganga, camisas, coisas muito básicas. E começou a perceber que os chineses vinham aí. E, portanto, o modelo de negócio dele estava completamente ultrapassado. Então, o que é que ele fez? Mudou e começou a fazer fatos topo de gama para marcas de topo a nível mundial. É um convidado que eu já tive aqui neste programa. Continua, é possível. E, portanto, em determinada altura, ele quando mudou o negócio para fatos, o primeiro cliente a que ele foi bater à porta nos Estados Unidos disse-lhe: eu não lhe compro fatos se não for certificado. E ele nem sabia muito bem o que é que isso queria dizer. Ele disse: mas porquê que me estão a exigir uma certificação? E claro que o cliente disse: porque nós precisamos de manter os padrões de qualidade. E dizia: é qualidade. A qualidade percebo eu. Portanto, tem uma oportunidade que eu cumpro. E o cliente deu uma oportunidade e encomendou 1000 fatos e exigia 1% no máximo de falhas. Depois este empresário, com a 4ª classe, enviou 1000 fatos embalados, mais uma embalagem com 10. A dizer: estes são os que têm defeito. E, portanto, está aqui um exemplo excelente de empreendedorismo. Realmente é por ter uma visão, não é qualquer pessoa que tem uma visão de uma coisa destas. Esse exemplo, aparentemente tão simples, é de facto de uma largueza de vistas que falta provavelmente, eu não queria muito entrar pela política, mas que falta muitas vezes provavelmente aos políticos, não apenas portugueses, mas europeus. Porque no meio destas confusões todas que vemos todos os dias nos noticiários, há também muita falta de visão, não há? Há muita cegueira. Há muita cegueira, não é? E ficamos por aí. E ficamos por aqui, já percebi. Pronto, então voltamos ao exemplo, ao outro exemplo que você tinha aí escrito, que era primeiro era deste empresário que tinha a 4ª classe e que foi para fora. E depois, quem tem mais preparação académica, por exemplo? Quem tem mais preparação académica? Eu acho que hoje as universidades estão a apostar muito em ensinar teoria e tipicamente os licenciados, no fim, essa teoria já está obsoleta, porque são áreas técnicas. Principalmente nas áreas técnicas. Porque onde estamos a falar às vezes nas humanidades, e as humanidades, as coisas clássicas, a história, a filosofia não mudam assim tão depressa. A parte técnica é uma coisa impressionante. Estamos num estúdio de televisão que há 3 meses atrás tinha um sistema diferente de iluminação e daqui a 3 meses provavelmente vai ter outro, não é? Portanto, muda com uma rapidez impressionante. E para quem trabalhar as luzes do estúdio, o importante não é a tecnologia em que está a trabalhar no momento, mas é a capacidade de perceber para que é que a iluminação serve, como é que eu devo utilizar a iluminação, de que forma. Que tipo de iluminação eu posso fazer. E, portanto, não é a tecnologia que está em causa. É toda a gestão abrangente.
E eu acho que aí as universidades pecam um bocadinho porque estão ainda muito distantes do terreno, das empresas. Nós os três, eu, o Pedro e o Marco, estamos envolvidos num projeto chamado Dini, que pretende isso, portanto, juntamente com uma série de outros empresários daqui da Zona Norte, que pretende isso mesmo, pretende aproximar as universidades das empresas e aproximar estas duas entidades das pessoas que querem empreender. Portanto, finalistas de licenciaturas, jovens já com ideias de negócio, e dispensamos algum do nosso tempo, mensalmente, para conversar com estas pessoas. E às vezes um conselho... Nós voltamos já a conversar consigo, porque de facto estes são aspectos muito concretos. A ligação das universidades ao mundo do trabalho. E é sobre isso que vamos continuar a falar aqui neste Enfoque. Até já.